E aí galerinha, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os tipos de SSD que existem, quais as diferenças entre eles e qual o melhor para você. Se esse assunto te interessa, fica ligado nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o Michel e você está no canal MicTech. O meu, o seu, o nosso canal de tecnologia. Bom, se você chegou nesse vídeo, eu acredito que você já saiba o que é um SSD. Pois, como eu disse lá no começo, o objetivo desse vídeo é te mostrar todos os tipos de SSD que existem, quais as diferenças entre eles, para te ajudar a escolher o melhor SSD de acordo com o seu equipamento. Se por acaso você ainda não sabe bem o que é um SSD, clica nesse link aqui que vai aparecer aqui nos cards, vai lá, assiste o vídeo que já está aqui no canal sobre o que é um SSD e depois você volta para cá, beleza? Se você já sabe o que é um SSD, então vamos nessa. Mas antes da gente dar continuidade, não esquece de deixar o seu like, tá? O seu like é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, já clica aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre SSD que estão chegando aí. Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Temos aí na tela todos os tipos de SSD que existem até o momento, até outubro de 2021. A data que esse vídeo está sendo gravado, e a gente vai dar uma estudada mais a fundo em cada tipo de SSD, qual o nome de cada tipo de SSD, qual a velocidade de cada tipo de SSD, com que tipo de computadores esses SSDs são compatíveis e suas diferenças. Diferença de formato, diferença de conexão, diferença de padrão, entre outros, beleza? O primeiro deles é o mais conhecido, tá? O SSD de interface padrão SATA, mais conhecido entre todos eles. É o SSD que vai ser compatível com praticamente todos os computadores do planeta. Computadores aí de 10 anos atrás são compatíveis com o SSD padrão SATA. Seja ele PC, notebook, é compatível. Todo computador que aceita um HD padrão, tá? Que tem o mesmo tipo de comunicação de padrão SATA, ele vai aceitar aí um SSD desse padrão aqui, tá? O que significa SATA? SATA vem de Serial Advanced Technologic Attachment, certo? Também conhecido como Serial ATA, tá bom? Vamos para frente. A velocidade máxima aproximada de um SSD padrão SATA vai variar, tá? Aí tá 500, mas essa velocidade ela pode variar de 400 a 500 megabytes por segundo de leitura e gravação, dependendo da qualidade do SSD em questão, beleza? Então vai depender aí da qualidade dos chips de memória, os chips de memória NAND chamado, que formam esse SSD. Um SSD ele é um dispositivo que ele é formado por chips de memória. Então esses chips de memória podem variar o tipo desses chips de memória. Quanto mais rápidos esses chips de memória que formam o SSD, seja ele TLC, 3D, entre outros que existem, mais rápido ou menos rápido será esse SSD, tá? Fazendo aqui uma breve comparação de um SSD e um HD. Aí à sua esquerda você está vendo o SSD, é uma placa eletrônica com chips de memória, esses chips que eu acabei de citar, beleza? Esses chips de memória NAND. E à sua direita você tem aí um HD, que é um dispositivo mecânico que tem um disco, por isso ele é chamado de HD, Hard Disk, que é de disco rígido. E o SSD vem de Solid State Drive, que significa driver em estado sólido ou disco em estado sólido, tá? Lembrando que não é um disco, beleza? Pra galera que gosta de comentar babaquice aí. É verdade. Velocidades aproximadas, tá? Para você ter uma média aí de comparação. A velocidade máxima que um HD vai conseguir alcançar de leitura e gravação
é em média de 100 megabytes por segundo, contra um SSD que pode alcançar entre 400 e 500 megabytes por segundo. Ou seja, um SSD ele é em média 5 vezes mais rápido que um HD, beleza? Essa interface de padrão SATA, né, ela será instalada no teu computador, seja ele um PC ou um notebook, através de cabo SATA. Resumindo, é a mesma forma que é instalado um HD. Então você praticamente vai remover o HD e instalar um SSD no caso de um notebook que não tenha espaço para que fiquem ali os dois. No caso do PC, a forma mais inteligente de instalar um SSD é deixar ali o teu PC híbrido, né? Você vai manter o HD para guardar os seus dados. Você pode manter um HD ali de alta capacidade, um HD de 1 tera, de 2 tera, de 5 tera, tem HD até de 20 terabytes atualmente. Então, se você tem a necessidade de ter ali uma quantidade gigantesca de dados, para guardar esses dados, é mais vantagem manter um HD e geralmente você instala o SSD para que você instale nele ali o sistema operacional e os programas. Então, você vai ter ali um computador rápido e ao mesmo tempo um computador com alta capacidade de armazenamento. Mais na frente eu vou mostrar como você faz isso. Então, no notebook, ó, como eu acabei de falar, você vai instalar o SSD dessa forma. Você simplesmente vai remover o HD e vai colocar o SSD no lugar do HD. Na grande maioria dos notebooks, quando você instala um SSD, você tem que remover o HD, tá? A sugestão que eu te dou é transformar o teu HD comum num HD externo. Isso pode ser feito de forma muito fácil, adquirindo aí um case de HD externo, tá? Você transforma aí o teu HD num HD externo, quando não é possível manter os dois, porque em alguns casos dá para instalar de forma híbrida. Vamos para frente. Dessa forma é instalado no PC, como eu já falei, no PC você pode fazer tanto a instalação só do SSD, quanto você pode manter um HD de alta capacidade para armazenar seus dados, instalar um SSD menor, que vai sair até mais barato para você, e você vai instalar ali o sistema operacional e os programas, tá? Recomendo aí que você utilize um SSD de no mínimo 240 GB para fazer isso. Vamos nessa. Chegamos aqui ao segundo padrão de SSDs, tá? Um SSD que é bem menor do que o SSD padrão SATA, que é de 2,5 polegadas, e o SSD mSATA, ele é bem menor. O SSD mSATA, ele mantém aí o mesmo padrão de comunicação de um SSD SATA, tá? O nome mSATA, o M vem de micro ou mini SATA, ok? Então, ele foi apenas diminuído, ele foi compactado para que fosse possível instalar num notebook um SSD junto com um HD, ou simplesmente para economizar espaço ali dentro do notebook, que é uma coisa muito comum com a evolução da tecnologia. Lembrando que não existe, pelo menos que eu saiba, em placa-mães de PCs o padrão mSATA. Existe um padrão parecido que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que já é um padrão mais evoluído. Como eu já falei para vocês, a velocidade aproximada de um SSD de padrão mSATA, ele tem ali a mesma velocidade do SATA, daquele que é igual a um HD. E essa velocidade ela vai variar de 400 a 500 megabytes por segundo de leitura e gravação, beleza? Você tem que tomar cuidado na hora de você adquirir um SSD mSATA, porque existem tamanhos diferentes, tá? Então, se você pretende fazer isso, se você sabe que lá no seu notebook tem o espaço ali para você estar instalando um SSD padrão mSATA, você tem que estar verificando lá qual é o tamanho. Então, você mede lá com uma réguazinha e lá na hora de comprar o SSD, você tem que estar verificando ali o tamanho do SSD. Lembrando que quanto maior é o tamanho do SSD, muito provavelmente também maior é a capacidade. Existem aí variações de tamanho de acordo com a variação de capacidade de armazenamento. SSDs de padrão M2. O padrão M2 é a evolução do mSATA. O padrão M2 ele já vai ser maior
E se você observar, ele tem dois chanfros, né? Duas cavadinhas aí, ó. Vamos voltar aqui para o M-SATA. O M-SATA geralmente ele tem um chanfro, uma cavadinha aí. Geralmente essa cavadinha é do lado esquerdo. Já o SSD de padrão M2 ele tem dois chanfros. Esse aqui é o M2 de primeira geração. Existem várias gerações de M2. Então, assim como o M-SATA, ele tem variações de tamanho de acordo com a variação de capacidade. Assim como você tem que tomar cuidado lá com o M-SATA, o mesmo vale aqui com o M2 na hora de você estar comprando. Falando de velocidade, chegando aqui no M2, nós já temos aí um salto de velocidade, tá? Então, para quem deseja aí uma performance ainda maior, geralmente um SSD padrão SATA ou M-SATA pode deixar teu computador até 10 vezes mais rápido. Um SSD aqui padrão M2, ele pode deixar o teu computador aí até 20 vezes mais rápido, beleza? Então ele consegue aí alcançar uma velocidade de até 1400 megabytes por segundo de leitura e gravação, ok? Então isso aí é mais que o dobro do que o padrão SATA e M-SATA conseguem alcançar. É mais que o dobro, é quase o triplo, beleza? Vamos para frente. Os SSDs NVMe, eles têm uma variação ainda maior aí, tanto de capacidade quanto de tamanho, como você pode ver aí, tá? Então você tem aí 22 por 30, que são milímetros, 22 milímetros de altura por 30 de largura. E aí você tem os padrões 22 por 42, 22 por 60 e 22 por 80. Então, na hora de comprar o teu SSD padrão M2 ou NVMe, mais uma vez eu te lembro que você tem que prestar atenção no tamanho aí do encaixe da tua placa-mãe, seja um notebook ou um PC. Ó, aqui eu tenho um exemplo, certo? No caso esse aqui vai ser o maior. Esse SSD aqui, vamos voltar lá, ele muito provavelmente é o tamanho maior, tá? É o mais comum hoje. 2021 é o mais comum. Lembrando que praticamente todos os notebooks que foram lançados no ano de 2020, eles já vêm aqui com essa entrada para o padrão mais recente de SSD, que no caso é o SSD de padrão M2 NVMe, que são os SSDs mais rápidos que existem no momento. O tamanho mais comum que você vai encontrar hoje no mercado para você estar comprando é o padrão 2280, que é esse maiorzinho aqui, beleza? É bom você confirmar aí no seu notebook ou no seu PC, tá aqui um já instalado no PC, ó. Você tem que estar verificando aí o tamanho para você não ter problemas de encaixe. Pode ser que ele fique pequeno demais ou grande demais. Então, verifica sempre aí, sendo o notebook ou PC, qual o tamanho correto do SSD. Outra coisa, pessoal, que eu tenho que mostrar aqui para vocês, que vocês têm que tomar muito cuidado para não confundir e comprar um SSD errado, esses padrões que parecem aí mais um módulo de memória RAM, é com as chaves, tá? Com um chanfro. Não sei se vocês se lembram, lá no começo eu mostrei para vocês que o M-SATA ele só tem um chanfro, geralmente do lado esquerdo. O padrão M2 ele terá dois chanfros e o padrão M2 NVMe geralmente ele só tem um chanfro do lado direito, tá? A gente vai ver isso agora com mais profundidade através dessa explicação. O SSD padrão SATA, como é que você identifica ele? Primeiro que você tem que saber qual é a frente dele, tá? Então o padrão SATA ele vai sempre ter ali o chanfro do lado esquerdo quando o SSD estiver na vertical, ok? E de frente para você. Então o chanfro estará do lado esquerdo. Ele tem o que chamamos de chave B, que é o chanfro de 6 pinos à esquerda, ok? O SSD de primeira geração M2, que já tem aí uma velocidade maior, geralmente ele terá dois chanfros, ok? Ele tanto é um SSD de padrão B, tá? Tanto ele pode ser utilizado
numa conexão de padrão MSATA. Lembrando que quando ele é conectado num padrão MSATA com chanfro à esquerda, ele só atingirá uma velocidade de 400 a 500 megabytes por segundo. E quando ele é conectado aí a uma chave M, tá, de padrão PCI Express M2 ou NVMe, ele vai alcançar uma velocidade aí aproximadamente de 1.400 megabytes por segundo, uma velocidade superior. Então isso vai depender lá do encaixe, ok? Então esse SSD aqui, que tem 2 chanfros, ele é mais compatível tanto com entradas mais antigas quanto com entradas mais atuais de padrão M2, tá? Por exemplo, aqui ó, aqui nós temos nesse PC aqui um chanfro à direita. Então aqui está escrito ó, 10 GB por segundo, tá? Padrão M.2. Esse conector aqui ele já vai suportar um SSD de padrão mais recente, totalmente atualizado, 2021 até 2022, tá? E adiante, é claro. Esse conector aqui, se você comprar um SSD padrão MSATA, certo? Ele não vai servir se você comprar ele com um chanfro à esquerda. Se você comprar aqui o de 2 chanfros, ele vai servir, ele vai conectar, mas ele não vai atingir a performance máxima suportada. Ele vai atingir a performance máxima do SSD de 2 chanfros, certo? Que no caso é esse aqui de chave B mais M. Ele é mais veloz que o chave B, mas ele é menos veloz que o chave M. Então o SSD de chave M, ele é um PCI Express chamado de NVMe, que pode suportar aí uma velocidade que pode variar de 1.400 até 5.000, 7.000 megabytes por segundo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então isso pode parecer confuso, mas não é. Essa imagem que eu estou deixando aí para vocês, quiser tira um print, salva aí no teu smartphone, salva aí no teu computador, para você não esquecer. Lembrando que o mais fácil para você adquirir, que vai ser compatível com qualquer computador, se você não tem muito conhecimento e se você vai fazer isso por conta própria, o SSD mais seguro para você comprar é o SSD de padrão SATA. Você simplesmente vai substituir o seu HD. Agora, se você não tem o conhecimento necessário para isso, eu te recomendo procurar uma assistência técnica de confiança aí na sua cidade e solicitar esse serviço. Lembrando que se você reside na cidade de Fortaleza, no Ceará, eu sou proprietário de uma assistência técnica e eu posso estar instalando, eu posso estar realizando esse serviço no seu computador, seja PC ou notebook, diretamente na minha assistência técnica, tá? Aí na descrição do vídeo tem um link onde você vai acessar aí todas as nossas redes sociais, inclusive o site da minha assistência técnica. Então, se isso te interessar, vai lá e dá uma conferida. Dando continuidade ao que interessa, mesmo sendo aí um SSD SATA, é possível no PC, eu já disse que é possível você instalar um HD e um SSD, quem já tem aí um certo conhecimento sabe disso, mas num notebook, Michel, é possível instalar um SSD SATA, aquele que é igual ao HD. Os dois juntos, sim, é possível, tá? É possível através dessa forma que você está vendo aí na tela, através de um adaptador chamado adaptador CAD. Lembrando que só é possível fazer isso em notebooks que tenham drives de CD-ROM. Na hora de comprar o driver, você tem que tomar também alguns cuidados, porque existem drivers mais grossos e drivers mais finos. E aí você tem que estar removendo aí o seu drive de CD-ROM, verificando a espessura dele e comprando um adaptador CAD da mesma espessura do teu drive de CD-ROM. Então é só encaixar o HD aqui e colocar o adaptador CAD com o HD no seu notebook como se fosse um drive de CD-ROM. Então essa é a maneira de você instalar um HD junto com um SSD de forma híbrida, sendo aí o padrão SATA. Agora, se teu computador ou notebook já tem aí a entrada para um SSD de padrão M2 ou MSATA, é tranquilo, sempre vai ter ali o espaço do HD
e o espaço do SSD de padrão M2. Você vai precisar fazer o backup dos seus arquivos e formatar aí o teu HD e preparar ele para utilizar ele como HD de arquivos. E aí você vai estar instalando aí o sistema operacional no SSD. O mesmo vale para a primeira situação aqui, no caso de instalação híbrida no padrão SATA. Dando aqui um plus de informação para vocês, o SSD de padrão M2 ele pode ser instalado também através de adaptadores, como esse aí que você está vendo, tá? Em alguns PCs mais antigos você não tem na placa-mãe lá a entrada de padrão NVMe, M2 PCI Express, tá? Então é possível adquirir um adaptador como esse que você está vendo aí, que você vai instalar o SSD nele e vai colocá-lo como se fosse uma placa de vídeo. Lembrando que se você já usa uma placa de vídeo no teu computador, a tua placa-mãe tem que ter 2 slots PCI Express 16X, tá? Ou seja, 2 slots de placa de vídeo, porque num você vai utilizar a tua placa de vídeo e no outro você vai estar utilizando aí o SSD NVMe, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora os SSDs mais rápidos, mais velozes do mercado atualmente. Lembrando que para que teu computador suporte esses SSDs que eu vou estar te mostrando agora, a BIOS, que é o sistema que é responsável pela comunicação do chipset da tua placa-mãe, que é o chip controlador, com todos os outros componentes, ele precisa estar atualizado, ele precisa ser compatível. Então tem muita coisa que precisa ser analisada antes da instalação de um SSD de alta performance. Por isso que eu indico que você procure um profissional para fazer isso para você, caso você não tenha conhecimento suficiente. Então nós temos aí o SSD Samsung EvoPro 980, no caso aí é um modelo de 1 TB, tanto ele é uma bala quanto ele é gigantesco, tá? Um SSD desse ele custa fácil aí mais de R$1.000. Esse SSD aqui ele promete aqui 7.000 megabytes de leitura, que equivale a 7 gigabytes de leitura, e te promete aí 5.000 megabytes por segundo, que equivale a 5 gigabytes por segundo de gravação, tá? Mas eu tenho um modelo aqui ainda mais surpreendente, que é um modelo da Corsair, que é um SSD de padrão gamer. Esse SSD aí ele tem, como você pode observar, em cima dele ele tem um dissipador de calor, certo? Esse negócio ele parece mais uma placa de vídeo, né? À direita a gente está vendo ele desconectado e aqui à esquerda ele já está aqui instalado numa placa-mãe. No caso é o Corsair MP600 Pro Hydro Edition. Por que Hydro? Porque ele é preparado para refrigeração líquida, tá? Então esses dois buraquinhos aqui que você está vendo é para ser conectado aí as mangueirinhas, tá? De entrada e saída da refrigeração líquida. Então ele vem aqui com um dissipador de calor que suporta refrigeração líquida. Então alguns PCs gamers de alta performance aí mais caros, bem caros, eles suportam aí refrigeração líquida. Então ele promete aqui 7.000 megabytes por segundo de leitura e ele promete aqui 6.850 megabytes de gravação, tá? É o SSD NVMe mais rápido do mercado até o dia de hoje aqui, finalzinho de outubro, e eu tenho conhecimento. Pode ser que já haja aí um SSD mais rápido, mas até o momento que eu conheço, esse é o mais rápido do mundo. Lembrando aí que é o MP600 Pro da Corsair. E aí galera, curtiram o vídeo? Foi esclarecedor? Eu citei aí todos os modelos e todos os tipos de SSDs compatíveis com todos os tipos de computadores que existem atualmente. Lembrando que eu não citei aí SSDs desenvolvidos para servidores, tá? Que não vem ao caso aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender que tipo de SSDs existem, qual é o melhor SSD para você, tá? De acordo com o computador que você tem. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de todas as nossas redes sociais, e lá nesse mesmo link, que é um link lá do Linktree, onde você tem aí várias opções para clicar, vai aparecer aqui do lado, e em um deles aí, que eu não lembro qual é agora, vai aparecer uma seta aí apontando, tem o link para o nosso grupo VIP no WhatsApp,
onde eu diariamente posto lá promoções, inclusive de SSDs, tá? De SSDs de todos os modelos, de todo tipo de equipamento e periféricos de informática e eletrônica. Lembrando que está chegando aí a Black Friday. Para ter acesso a essas promoções, não paga nada, é totalmente grátis. É só clicar aí no grupo VIP do WhatsApp e ter acesso a essas promoções, beleza? Não esquece de deixar o seu like para dar uma força para o canal. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso. Então é isso, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.